Iniciando então mais uma videoaula, né? São dicas em época de quarentena do Ateliê Livre, dicas de conteúdos do curso presencial Arte como Profissão na área dos curadores, bienais e feiras. A videodica de hoje segue no assunto dos direitos autorais, um assunto, como já falei nas dicas anteriores, né, fascinante, no que ele diz respeito não só aos direitos dos artistas, mas também em relação à própria produção da obra de arte, sobre a criatividade, sobre vários aspectos também de conceituais da produção. Já falamos, né, uma legislação de defesa dos direitos dos criadores das obras literárias e artísticas, uma legislação internacional muito antiga, né, que pertence ao campo da propriedade intelectual. Esse campo é dividido em marcas, patentes, invenções, etc., e o campo dos direitos autorais. Por sua vez, os direitos autorais é dividido em direitos morais e direitos patrimoniais. Falamos na aula anterior sobre as questões que envolvem as obras de arte pública, os monumentos, obras de arte moderna, contemporâneas, né? Até que ponto eles podem ser reproduzidos. Tudo está na última videodica. O tema de hoje, iniciando alguns temas menos de legislação e mais sobre episódios que envolvem a criação artística, né? E apropriações indevidas a ponto de serem constituídas como plágio. Então, plágio é quando um autor copia uma obra de outro e diz que a criação é sua, né? Então, temos muitos casos de plágio, né? Lembrando que em direitos autorais, somente a forma em que se materializa uma determinada obra artística, né? Aquela escultura, aquela pintura, aquele texto, né? Aquele projeto arquitetônico, né? Ele só é protegido, gente, né, se ele for copiado da forma como ele está, literalmente, né, exatamente como está lá. Então eu copio, digo que é meu, né? A ideia que porventura esteja numa obra de arte, ela não é protegida. Um tema interessante hoje em dia, ainda mais com arte contemporânea, né, nas artes visuais, essa questão aí é um pouco mais complexa, né? Quando a ideia que não é protegida é a forma, então passaria a ser protegido, né? Então são vários casos, né, que nós temos. Na pintura nós temos um tipo de plágio muito comum. Um dos maiores notícias sobre isso, né, uma exposição do Bob Dylan, né, um grande músico, prêmio Nobel aí de literatura. O Bob Dylan também é artista, né, tem uma carreira e inclusive é representado por uma das principais galerias de arte do mundo, a Gagosian. Então, lá em 2011 ele fez uma exposição em que foi aí levantada a questão do plágio no seguinte sentido, né? Ele copiou fotografias de fotógrafos conhecidos, pintou essas cenas, né? Ou seja, pintou a forma, né? Pintou não só a ideia, né? E fez como se fosse uma criação sua, né? Passou por uma outra linguagem exatamente como constava nas fotografias, né? Como essa de Henri Cartier-Bresson, que ele fez uma pintura, né? E também num outro fotógrafo, Albert Kahn, tem essa fotografia conhecida, né? Que ele pintou exatamente a mesma cena, a mesma ideia, né? E geralmente algumas fotografias são compostas, né? Toda uma composição, né? Tudo isso é a forma, né? Não é só a ideia. E o mais interessante é que Bob Dylan, né, não afirmou não conhecer as fotografias, né? Então esse foi um grande problema que teve essa exposição, né? Então é um exemplo de que realmente não são releituras, nesse caso aqui é realmente copiar a forma, né? Um caso parecido, só para lembrar, né, a grande fotografia famosa do Obama, né, que uma arte gráfica toda criada em cima de uma fotografia, né? Lá não deu assim maiores controvérsias, maiores processos, mas o
autor da fotografia, o Manny Garcia, pelo menos no seu site, colocou lá afirmando, né, essa foto é minha, eu que fiz, né? E de fato, desde o início, né, no designer, né, o James Danziger, que fez o design do projeto esse, ele deveria ter afirmado, né, que foi em cima de uma fotografia de um autor, né, de um fotógrafo, Manny Garcia, né. Manny não processou ninguém lá, mas no seu site ele fez questão de dizer, né, que esta foto era minha, né, e a situação em que a foto foi feita. Os prêmios geralmente chamam mais a atenção para as obras e aí se começa a perceber algumas coisas, né? Como esse caso aqui em 95, né? Publicado no jornal. O cartunista alemão ganhou um prêmio lá no Japão, né? 13 mil dólares e ele de fato, né? O cidadão esse aí, ele copiou, né? Fez um plágio em cima de uma charge do Quino, famoso Quino, né? Criador da Mafalda, personalidade mundial na área da charge, né? Se nós formos ver aqui, de fato, o premiado passou um papel carbono em cima desta obra do Quino que está à direita. É claro que não é a ideia que ele copia a obra, né? Embora oculte alguns detalhes, um desenho bem inferior, inclusive, né? Bem ruim, mas de fato, né? Se eu fosse manifestar, diria que isso é um plágio, né? A área da fotografia também premiado, né? No caso desse prêmio mundial de foto da Sony, nós temos à esquerda a criação de uma artista russa radicada em Lisboa e à direita a obra que apareceu lá premiada, né? E a artista reivindicou, né? Veja que aqui nós temos a questão, essa ideia desta fotografia é quase que a obra em si, né? Em que se materializa, né? Não é apenas uma ideia que foi copiada aqui, né? Mas toda uma composição, né? Todo um ambiente, né? Muito além de terem tido a mesma ideia, né? O que é evidente. Também aqui foi publicado esse assunto no site Arte Web Brasil, há alguns anos atrás, uma entrevista com a artista Denise Gadelha, né, em que ela chama a atenção na entrevista do site, né, de que uma obra sua teria sido plagiada, né, em um concurso de fotografias do Parque da Redenção em Porto Alegre. Esse tipo de foto que ela utiliza, né, a obra dela está aqui à esquerda e à direita a obra que ela disse que teria sido plagiada, inclusive também obra vencida, que venceu o concurso, né. Esse tipo de fotografia já é bem arraigado desde o tempo do Man Ray, mas de fato aqui nós temos uma situação de uma ideia de um procedimento fotográfico, né, através de um reflexo numa íris, em que é exatamente igual, né? Teria havido uma coincidência, né? Apenas a ideia, ou teria copiado a forma, né? A obra premiada no concurso fotográfico e a obra de Denise Gadelha, né? Então esse é um fato que foi veiculado aí na internet. Outros plágios são feitos assim de tirar partes de obras, né? Não se trata de uma citação, se trata de uma cópia, né, de um uso absurdo, né, de um trabalho de outro, né, como nesse caso aí de uma capa de disco, né, o ilustrador Benício, né, um gaúcho de Rio Pardo, muito famoso, muito conhecido, né, lá nos anos 80 ele fez uma capa para o Erasmo Carlos, né, e depois, aí, alguns anos atrás, agora, nesse século, um músico lá alemão pegou e copiou, né, descaradamente, não só a ideia, mas a forma, né? Ele copiou todo o pássaro ali, aplicou ali todo um pedaço do Erasmo Carlos, né, na capa do Morlock lá. Então, realmente, né, um plágio aqui escancarado. O Benício ia procurar um processo judicial, nesse caso, né? Sempre é muito difícil, né, fazer um processo no exterior. Outro tipo aí de plágio, né, que muito além da ideia, né,
aqui nós temos essa obra do Anish Kapoor, né, na cidade de Chicago, no Millennium Park, é o ponto central do Millennium Park, né, esta obra de arte, aí, né, conhecida como o Feijão, né, a escultura Feijão, uma obra das mais fotografadas do mundo, em que na China, numa cidade lá, resolveram fazer a sua própria versão, né, um pouquinho modificado, né, mas de fato a intenção aqui foi plagiar o modelo certo, né, o modelo que deu certo, e muito além da ideia nós temos aqui no caso da obra do Anish Kapoor e de sua versão chinesa lá numa cidade lá, Karamai. E esse artista, o Jeff Koons, ele tem no seu histórico muitos processos de plágio, né? Porque o procedimento dele, ele utiliza a criação de outras pessoas, né, para fazer o seu próprio trabalho e ser muito bem sucedido. Um caso muito semelhante aqui do Bob Dylan, né, em que você pega uma fotografia, né, feita fotografia artística, uma fotografia para um anúncio, sempre a fotografia protegida também, né, seja para que finalidade for a fotografia, e ele, em vez de aqui como o Bob Dylan passa para a pintura, ele passa para a escultura, né? Vejam aqui à esquerda o trabalho plagiado e à direita o trabalho de Jeff Koons na exposição, e esses autores vão atrás, né, de processos e de seus direitos, porque a sua obra plagiada, né, mais casos, né, essa fotografia do Jean-François Borré e a obra nu, né, à direita do Jeff Koons, né, ou seja, ele pega, em vez de pensar em criar alguma coisa, simplesmente ele passa para uma outra linguagem a obra criada, né? Então aqui é muito além da ideia, né? Esse deu um processo bem grande também. Outro caso também, à esquerda, uma foto publicada, acho que até na mídia, não foi uma foto assim artística premiada, e à direita ele transformou isso numa escultura, né? Então também reclamações judiciais, né? Mais uma vez Jeff Koons, também uma obra pública temporária no Rockefeller Center em Nova York, em que ele pegou de uma obra de porcelana que tinha um autor, né? E tem um autor, né? Um autor russo, se não me engano, difícil a pronúncia, Oksana, que reivindicou também que uma cópia, né, aumentou a escala, né, copiou o trabalho do outro. Ou seja, quando uma obra de arte pública você cria, né, um modelo para ser ampliado, então ele pegou o modelo de outro e ampliou e disse: esta obra é minha, né? Então também é outro caso de plágio, né, em que nos Jeff Koons sempre há isso, né? Então sempre pensemos que há uma estratégia aqui, né, inclusive de ter esses escândalos também como parte do trabalho. Romero Brito teve também, processou a Apple, talvez tenha entrado com um acordo lá, né, em que nós temos hoje uma trilha sonora de Tempestade aqui, bem proposital aqui na nossa videodica, né? Nós vamos seguir adiante. Peço desculpas, mas até fica interessante aqui no caso do Ronaldo Brito vir esse Romero Brito, né? Vir esse raio, né? A Apple contratou um design, e esse design para a divulgação de um produto, né, alegadamente pelo Romero Brito, utilizou a sua obra, né, no caso aqui o seu estilo. Então até onde o estilo do Romero Brito é ideia e até onde é a sua própria obra, né? Então esse estúdio de design, que é, né, o Craig e Carl, né, nós temos aqui junto uma comparação, né, à esquerda ali a obra do Brito e à direita a obra do Craig, que copia esse estilo, né, e utiliza no seu design, né. Então outro processo nos Estados Unidos, né, talvez tenha resultado em algum acordo. Então agora nas próximas dicas nós vimos hoje a questão do plágio, né, bem o que é definido, né, uma apropriação de um trabalho de outro, dizendo que é seu próprio trabalho, né. E no caso assim até estilos são copiados, né, e até onde esse estilo é o próprio trabalho daquele artista ou não, né. Então é uma discussão também
teórica, não só uma questão de legislação, né? Então é um assunto muito controverso e eu coloquei aqui pouquíssimos assuntos, né? Nós temos nas nossas aulas presenciais muitos assuntos, né? De procedimentos, artistas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, né? Em que procedimentos semelhantes são copiados, né? E esses procedimentos às vezes são obras de arte, ou seja, a própria forma, né? Então é um assunto fascinante este assunto dos direitos autorais. Então, o curso presencial, que se tudo der certo, reiniciará um dia após a quarentena, essa grave crise mundial de saúde e que afeta as nossas vidas. E prosseguiremos, né, no nosso curso assim que possível, né? Muitos assuntos que já tratamos aqui e muitos outros assuntos que nós temos. Muito obrigado a todos e até a próxima